Em uma pequena cidade americana onde todos se conhecem e as crianças brincam livremente nas ruas, um desaparecimento que deveria ter durado apenas 10 minutos se transformou em um dos casos mais perturbadores e duradouros da região. Lindsay Baum era uma menina de 10 anos, extrovertida e sonhadora, que tinha o sonho de se tornar escritora. Em uma noite de verão de 2009, ela simplesmente desapareceu durante uma caminhada rotineira que havia feito centenas de vezes. O que começou como uma busca desesperada em uma comunidade unida se tornou uma investigação de quase uma década, envolvendo centenas de voluntários, dezenas de suspeitos e uma descoberta chocante que mudaria tudo. McCleary, uma pequena cidade no estado de Washington, era um lugar que parecia saído de um cartão postal americano. Com cerca de 1.500 habitantes, segundo dados de 2006, a comunidade rural era conhecida por sua tranquilidade e segurança. Todos se conheciam, as portas ficavam destrancadas e o índice de criminalidade era praticamente inexistente. Era o tipo de lugar onde crianças podiam brincar livremente nas ruas, andar de bicicleta ou caminhar até a casa de amigos sem que os pais se preocupassem. Para famílias em busca de um ambiente pacífico para criar os filhos, McCleary era considerada o local ideal, com sua atmosfera acolhedora e senso de comunidade forte, onde vizinhos eram quase como uma grande família. Foi para esse cenário que Melissa Baum decidiu se mudar em 2007, buscando um recomeço para si e seus 2 filhos após um divórcio conturbado. Lindsay Baum, nascida em 7 de julho de 1998, no Tennessee, tinha apenas 10 anos quando chegou à cidade com sua mãe e seu irmão mais velho, Joshua. O divórcio dos pais, marcado por conflitos, deixou marcas na família, mas Melissa viu em McCleary a oportunidade de oferecer aos filhos um ambiente estável e seguro. A mudança representava uma nova chance de construir memórias felizes, longe das tensões do passado, em um lugar onde as crianças poderiam crescer com liberdade e proteção. Lindsay era uma menina que se destacava por sua personalidade vibrante. Extrovertida e falante, ela enchia qualquer ambiente com sua energia. Sua mãe, Melissa, contava que Lindsay parecia nunca parar de falar, sempre com algo a dizer, como se tivesse nascido conversando. Inteligente acima da média para sua idade, ela sonhava em ser escritora e passava horas em seu quarto escrevendo contos, imaginando histórias que um dia encheriam as prateleiras de sua família. Fã de Harry Potter e Crepúsculo, Lindsay tinha um lado criativo e sonhador, mas também era supersticiosa. Ela tinha medo do escuro e acreditava que o período entre meia-noite e 1 da manhã era o horário das bruxas, uma crença que refletia sua imaginação vívida e sensibilidade. No dia 26 de junho de 2009, uma sexta-feira de verão escaldante, McCleary vivia uma tarde típica. O calor intenso levou as crianças do bairro, incluindo Lindsay e Joshua, a passarem o dia brincando na piscina, aproveitando o clima descontraído das férias. Lindsay, com 10 anos e há poucas semanas de completar 11, estava cheia de energia, enquanto Joshua, então com 12 anos, compartilhava a animação do dia. A tarde parecia apenas mais um momento de diversão em um bairro onde todos se sentiam à vontade, com crianças correndo e rindo pelas ruas, sem qualquer sinal de que algo estava prestes a mudar para sempre. Naquela mesma tarde, Lindsay e Joshua decidiram caminhar até a casa de Micaela, uma amiga de Lindsay que morava a poucos quarteirões de distância. O trajeto de cerca de 10 minutos era familiar, algo que as crianças faziam com frequência. Joshua, porém, escolheu ir de bicicleta, enquanto Lindsay seguia a pé. No meio do caminho, os irmãos começaram a discutir, aparentemente por causa da bicicleta. A discussão, típica entre irmãos, acabou escalando, e Joshua, irritado, decidiu voltar para casa. Lindsay, determinada, continuou sozinha até a casa de Micaela. Esse momento, aparentemente trivial, marcou a última vez que Joshua viu sua irmã, deixando Lindsay sozinha em um trajeto que, em uma cidade tão segura, ninguém imaginava que poderia ser perigoso.
Lindsay Baum chegou à casa de sua amiga Micaela sem problemas após a discussão com seu irmão Joshua no caminho. Era 26 de junho de 2009, uma sexta-feira de verão em McCleary, e as duas meninas passaram o dia brincando, aproveitando a tarde quente e descontraída. Lindsay, com sua energia característica, queria prolongar a diversão e pediu à mãe de Micaela para dormir na casa dela, sonhando com uma festa do pijama. No entanto, a mãe de Micaela recusou o pedido, alegando que já era tarde e estava escurecendo. Por volta das 21h15, Lindsay saiu da casa da amiga para voltar para casa sozinha, iniciando uma caminhada que mudaria o destino de sua família para sempre. O trajeto, de apenas 5 quarteirões, era curto e familiar, algo que ela havia feito inúmeras vezes em uma cidade onde todos se sentiam seguros. A caminhada de volta deveria levar no máximo 10 minutos, mas às 21h45, Melissa, a mãe de Lindsay, percebeu que a filha ainda não havia chegado. Isso era alarmante, especialmente porque já estava completamente escuro. E Lindsay, apesar de sua coragem, tinha um medo profundo do escuro. Preocupada, Melissa ligou para a mãe de Micaela, que confirmou que Lindsay havia saído às 21h15. O trajeto era tão curto que a demora não fazia sentido, e a sensação de que algo estava errado começou a crescer. A escuridão da noite, combinada com o fato de Lindsay estar sozinha, tornou a situação ainda mais inquietante em uma cidade onde incidentes assim eram praticamente impensáveis. Desesperada, Melissa tentou ligar várias vezes para o celular de Lindsay, um presente recente que ela ganhara pouco antes de seu 11º aniversário. Para sua frustração, descobriu que a filha havia esquecido o aparelho em casa, algo incomum para uma menina tão comunicativa. Sem resposta, Melissa começou a contatar vizinhos e amigos próximos, perguntando se alguém havia visto Lindsay, mas ninguém tinha qualquer informação. Determinada a encontrar a filha, ela pegou o carro e começou a percorrer repetidamente o trajeto que Lindsay faria, voltando para casa várias vezes, na esperança de que a menina tivesse aparecido. Às 22h50, com o medo se transformando em pânico, Melissa não viu outra opção senão ligar para a polícia, relatando o desaparecimento de Lindsay. A resposta da polícia de McCleary foi imediata, já que os oficiais conheciam a família Baum, comum em uma comunidade tão pequena. A notícia do desaparecimento se espalhou rapidamente, e a cidade, unida pelo senso de solidariedade, mobilizou-se para ajudar. Vizinhos, amigos e policiais começaram a buscar Lindsay pelas ruas próximas, mas o que tornou a situação particularmente perturbadora foi a completa ausência de pistas. Não havia sinais de luta, testemunhas ou qualquer indício do que poderia ter acontecido. Naquela noite, Lindsay usava uma blusa azul clara de capuz e uma calça jeans, detalhes que foram amplamente divulgados para auxiliar nas buscas. A falta de qualquer traço da menina em um lugar tão pequeno e seguro deixou todos perplexos. Na manhã seguinte, o xerife Rick Scott assumiu o comando do caso. Por volta das 3 horas da manhã, o supervisor criminal Dave Pimentel informou oficialmente sobre a criança desaparecida, e as operações de busca e salvamento foram intensificadas ao amanhecer. A polícia ficou intrigada com o fato de Lindsay não ter levado nada consigo, sem dinheiro, celular ou qualquer item de valor, o que tornava improvável que ela tivesse fugido. A ausência de motivos aparentes para alguém querer fazer mal a uma menina de 10 anos levou as autoridades a considerar a possibilidade de um sequestro. A investigação começou a ganhar escala, com a mobilização de recursos adicionais para tentar desvendar o que aconteceu naquela noite fatídica. As investigações sobre o desaparecimento de Lindsay Baum começaram com teorias iniciais que logo se mostraram improváveis. Uma sugestão inicial era que Lindsay, de apenas 10 anos, poderia ter fugido de casa, possivelmente chateada após a discussão com o irmão ou por não poder dormir na casa de Micaela. No entanto, essa ideia foi rapidamente descartada. Lindsay não levou nada consigo, nem celular, dinheiro, roupas ou qualquer pertence, e seu medo do escuro tornava improvável que ela saísse sozinha à noite.
Duas testemunhas forneceram as únicas pistas iniciais. Uma viu Lindsay e Joshua juntos antes da discussão, e outra confirmou ter visto Lindsay sozinha, caminhando na direção de casa por volta das 21h30 na Maple Street. Um fator frustrante foi o momento do desaparecimento, que ocorreu no dia seguinte à morte de Michael Jackson, em 25 de junho de 2009. A mídia estava focada nesse evento global, o que reduziu significativamente a cobertura do caso de Lindsay, limitando a visibilidade e dificultando a mobilização de recursos e atenção pública. A resposta ao desaparecimento foi intensa, com uma operação de busca em grande escala iniciada imediatamente. O xerife Rick Scott mobilizou cerca de 80 deputados e agentes do FBI, que começaram a trabalhar ao meio-dia do dia seguinte. As buscas cobriram não apenas as ruas de McCleary, mas também florestas, lagos, rios e áreas rurais próximas, utilizando cavalos, helicópteros e cães farejadores. Durante 3 a 4 semanas, equipes trabalharam de 12 a 14 horas por dia, com mais de 100 pessoas envolvidas no auge do verão. Um escritório móvel montado em um trailer abrigava de 12 a 15 funcionários que organizavam informações, recebiam denúncias por telefone e gerenciavam dados. Apesar do esforço massivo, a ausência de qualquer evidência, como sinais de luta ou pistas físicas, deixou a polícia e a comunidade perplexas, reforçando a sensação de que Lindsay havia simplesmente desaparecido. Melissa, a mãe de Lindsay, trouxe à tona eventos perturbadores da semana anterior que levantaram suspeitas. Ela relatou que Lindsay e amigas estavam em um banheiro público no parque quando um homem entrou, encarou as meninas por alguns instantes e fugiu de bicicleta. Em outro incidente, Lindsay e uma amiga sentiram que um carro branco as seguia enquanto caminhavam perto de casa. Mais assustador ainda, na noite anterior ao desaparecimento, Lindsay expressou à mãe uma premonição inquietante, dizendo que sentia que algo ruim ia acontecer, sem explicar exatamente o que a preocupava. Esses relatos, especialmente a premonição, deixaram Melissa angustiada, mas na época pareciam apenas coincidências. Para a polícia, esses eventos sugeriram a possibilidade de que alguém estivesse observando Lindsay, embora não houvesse pistas concretas para seguir. A menção ao carro branco levou a polícia a investigar imagens de câmeras de segurança na região. Uma câmera de um posto de gasolina próximo capturou um veículo branco por volta do horário do desaparecimento, às 21h15. No entanto, a pista era extremamente vaga, já que Lindsay e sua amiga não forneceram detalhes como marca ou modelo, e carros brancos eram comuns. A polícia tentou rastrear o veículo, mas sem informações específicas, como placa ou características distintas, a busca não avançou. A falta de especificidade tornou essa pista praticamente inútil, frustrando os investigadores que já lidavam com a ausência de evidências sólidas. Um dos primeiros suspeitos a chamar a atenção foi Tim Hartman, dono de uma joalheria na 4ª Rua, que fazia parte do trajeto de Lindsay. As suspeitas sobre Tim Hartman, dono de uma joalheria na rota de Lindsay Baum, intensificaram-se devido às suas contradições. Inicialmente, ele afirmou à polícia que não conhecia Lindsay e que na noite de 26 de junho de 2009 estava em um treinamento de bombeiro voluntário fora de McCleary até às 21h. No entanto, imagens de câmeras de segurança o mostraram comprando algo em uma loja local às 21h15, horário em que Lindsay desapareceu. Confrontado, Hartman admitiu estar na cidade, alegando ter se confundido sobre o horário do treinamento, que terminara às 20h15. Mais tarde, revelou-se que ele não apenas conhecia Lindsay, mas também participou ativamente das buscas, inclusive levando Melissa, mãe de Lindsay, de carro para procurar a filha em locais como um lago onde ela gostava de brincar. A polícia o interrogou por 8 horas e realizou 2 testes de polígrafo, mas os resultados foram inconclusivos, não indicando claramente se ele mentia ou dizia a verdade. Apesar das inconsistências, nenhuma evidência física foi encontrada em sua casa, joalheria ou carro,
deixando Hartman como uma pessoa de interesse, mas sem provas suficientes para acusá-lo. A investigação sobre o desaparecimento de Lindsay se expandiu ao longo dos anos, mas permaneceu sem respostas concretas. A polícia investigou cerca de 40 suspeitos e executou 20 mandados de busca em propriedades na região. Além disso, 40 testes de polígrafo foram realizados em diferentes pessoas de interesse, mas nenhum levou a uma prisão. Em fevereiro de 2014, a descoberta de um crânio em Ocean Shores, a cerca de 100 quilômetros de McCleary, trouxe esperança de uma pista, mas testes de DNA confirmaram que não pertencia a Lindsay. A ausência de evidências físicas ou testemunhas confiáveis fez o caso esfriar, permanecendo sem solução por quase uma década, enquanto a família e a comunidade continuavam buscando respostas em um mistério que parecia insolúvel. Em setembro de 2017, uma reviravolta chocante mudou o rumo do caso. Caçadores encontraram parte de um crânio humano em uma área remota perto de Ellensburg, no condado de Kittitas, a mais de 160 quilômetros de McCleary. A distância significativa dificultou a conexão imediata com o desaparecimento de Lindsay, e o material ficou meses aguardando análise em um laboratório do FBI. A localização isolada, em uma floresta a cerca de 3 horas de carro de McCleary, tornou o achado ainda mais surpreendente, já que ninguém imaginava que Lindsay pudesse estar tão longe de casa. Em maio de 2018, o teste de DNA trouxe a confirmação devastadora. O crânio pertencia a Lindsay Baum. O caso, que até então era tratado como um desaparecimento, foi oficialmente classificado como homicídio. O xerife Rick Scott anunciou publicamente, com pesar, que trouxemos Lindsay para casa, mas não da forma que a família esperava. Uma busca massiva foi organizada na área onde o crânio foi encontrado, envolvendo cerca de 200 voluntários e agentes durante 2 fins de semana. Apesar do esforço, as autoridades mantiveram em sigilo qualquer informação sobre novos achados, uma prática comum em investigações ativas para proteger pistas cruciais. A descoberta transformou a investigação, redirecionando o foco para a região de Kittitas. A busca por suspeitos levou à identificação dos irmãos Emery, Charles, de 82 anos, Thomas, de 80 e Edwin, de 78, presos em 2017 por posse de pornografia infantil e acusações de abuso sexual. A casa deles, localizada a cerca de 48 quilômetros do local onde o crânio foi encontrado, continha evidências perturbadoras. A investigação na casa dos irmãos Emery revelou descobertas perturbadoras que intensificaram as suspeitas, embora não tenham resultado em acusações diretas. Entre os itens encontrados, havia panfletos com informações sobre o desaparecimento de Lindsay Baum, distribuídos em McCleary após 26 de junho de 2009. Mais alarmante, a polícia descobriu materiais descritos como ocultistas e satânicos, incluindo textos que mencionavam sacrifício de crianças, além de uma grande quantidade de roupas, sapatos e brinquedos infantis. Esses achados, combinados com o histórico dos irmãos, Charles, Thomas e Edwin, como criminosos sexuais condenados, levantaram sérias preocupações. No entanto, apesar da gravidade das evidências, não foi encontrada nenhuma ligação concreta com o homicídio de Lindsay. A casa estava localizada a aproximadamente 48 quilômetros do local onde o crânio de Lindsay foi achado, e a uma distância semelhante de McCleary, o que sugeria a possibilidade de os irmãos estarem na área na época do crime. Ainda assim, a falta de provas diretas impediu que fossem formalmente acusados pela morte de Lindsay. Em junho de 2021, um novo suspeito emergiu: Paul Beaker. Ele foi preso por crimes cometidos em 2003, incluindo sequestro e violência sexual contra uma adolescente de 17 anos. Beaker, que morava relativamente perto da família Baum em McCleary, foi condenado por esses crimes após a análise de DNA reabrir o caso arquivado. A polícia notou semelhanças entre o caso de 2003 e o de Lindsay, como a proximidade geográfica e a natureza dos crimes,
o que levou o xerife do condado de Grace Harbor a considerá-lo uma pessoa de interesse. Apesar de Melissa, mãe de Lindsay, acreditar fortemente na possível conexão de Bicker com a morte de sua filha, ele não foi formalmente acusado no caso Baum. A condenação anterior, por violência sexual com crueldade, reforçou as suspeitas, mas a ausência de evidências diretas manteve o caso sem resolução. Cansada da falta de progresso, a família Baum contratou a detetive particular Rose Winquist para conduzir uma investigação paralela. Rose e sua equipe construíram um arquivo detalhado, compilando informações sobre o caso e mantendo uma lista de 20 possíveis suspeitos, com nomes, endereços e outros dados relevantes. A advogada Annie Bremner, de Seattle, também se juntou ao esforço, trazendo expertise jurídica. A colaboração com as autoridades oficiais, no entanto, era delicada, com uma troca de informações nem sempre clara. Rose acreditava que encontrar mais restos mortais de Lindsay poderia revelar pistas cruciais, como a causa da morte, mas a relação entre a equipe privada e o xerife permanecia sensível, com poucos detalhes divulgados publicamente. Até hoje, o caso de Lindsay Baum permanece sem solução. Uma recompensa de $45 mil foi oferecida para informações que levem à prisão e condenação do responsável. Melissa mantém a convicção de que Paul Bicker pode estar envolvido, conforme expressou em publicações no Facebook, onde afirmou que, até que ele prove sua inocência, permanecerá como suspeito aos seus olhos. Tanto o xerife Rick Scott quanto a detetive Rose Winquist acreditam que alguém sabe algo e está escondendo informações vitais. Há especulações de que a polícia possa conhecer a causa da morte de Lindsay, mas isso não foi divulgado, possivelmente para proteger a investigação. Em 2019, no 10º aniversário do desaparecimento, a comunidade de McClary inaugurou o Jardim Memorial de Lindsay Baum no Bird Bower Park, perto da casa da família. A placa do memorial descreve Lindsay como uma criança pacífica e amorosa, cujas risadas e entusiasmo pela vida continuam a inspirar. Melissa nunca abandonou sua busca por justiça, com a prioridade de encontrar o restante dos restos mortais de Lindsay para um enterro digno. Investigadores insistem que o caso é solucionável, mas depende de testemunhas que finalmente compartilhem o que sabem. A esperança persiste, alimentada pela memória de Lindsay e pelo desejo de encerrar esse mistério doloroso.